E aí que a gente acaba entendendo nessa briga que vira, né, esquerda, direita. Então tem muita gente que é única e exclusivamente visão de mercado, né? O cara tá interessado no lucro. E obviamente que como um dirigente do país, como um governo, você tá preocupado com as pessoas que estão sofrendo, que têm uma condição de vida pior, até por conta da pandemia, né? Muita gente perdeu os empregos, perdeu os negócios, mini negócios que tinha, uma lojinha, um carrinho de cachorro-quente, não conseguiu manter e realmente passou por uma crise muito grande. Então o governo tem que se preocupar, obviamente, em cuidar dessas pessoas, em trazer um auxílio, até por conta da pandemia, muita gente ficou ruim, faleceu, a gente perdeu milhares de pessoas, né, no país. Isso tudo acabou abalando estruturas de famílias, de negócios e tudo isso. Então, sim, obviamente que faz sentido você gastar um pouco mais para você manter essa estrutura, fazer com que as pessoas tenham o mínimo de condições de sobreviver, de comer, de se vestir, de trabalhar. Né? Agora, o que a Tebet falou recentemente e o discurso do Haddad e da Tebet, apesar de eu ter minhas divergências e achar que não são as melhores pessoas para os cargos, mas eles estão com um discurso muito alinhado com o que deve ser feito. A Tebet falou recentemente, na sua posse, não há programas sociais se não tiver uma responsabilidade fiscal. Não tem como fazer. E aí, essa história da esquerda querer peitar o mercado, o que o mercado gostou. Se você peitar o mercado, o que acontece? A curva de juros vai para a lua, o dólar explode e quem que vai ser o prejudicado? É o cara que mora na Faria Lima? Os Não. caras já têm dinheiro e a maior parte do dinheiro nem tá em renda variável, né? Exato. É justamente o pobre. É justamente o pobre que vai sofrer com dólar alto, com juros altos, o arroz vai subir, o feijão vai subir, a Sobe o gasolina preço de tudo. sobe o preço de tudo. Então, a Tebet foi perfeita, né, no discurso. O Haddad e a Tebet estão com um discurso legal, né, nesse começo de mandato. Tem que se ter responsabilidade fiscal para que se possa fazer o social. Sem isso não tem como, né? E a esquerda precisa entender isso. O Lula que ainda não virou a chave, tá com um discurso ainda muito populista e se esperava que ele mudasse o discurso logo após que ele foi eleito e não mudou, infelizmente. Por isso causou todo esse estresse, a bolsa caiu muito forte, a gente teve até recentemente, logo no discurso da posse dele, o dólar indo lá para 5,50, 5,50 e pouco. Então, e agora com o discurso da Tebet e do Haddad, o negócio deu uma arrefecida. Então o Lula precisa entender esse papel que ele tem aí. Acredito que ele vai fazer o que tem que ser feito, né? Mas ele ainda está muito focado ali na ala esquerda, na base dele. E ele vai ter que governar para todo mundo, não tem jeito, né? E isso, obviamente, acaba fazendo preço no mercado. Se ele tomar mais o centro e querer fazer o social, que foi o por conta dele foi eleito, né? O programa social de cuidar das pessoas, de olhar com mais carinho para os pobres, foi por isso que ele foi eleito. Se ele não trouxer a responsabilidade fiscal junto, ele não vai conseguir fazer, né? Dólar explode, curva de juros, a desconfiança, o risco do país sobe e tudo isso acaba atrapalhando que o programa social seja feito. Então a gente está no momento de decisão. Agora parece aí que o Haddad vai trazer um programa, propostas. Uhum. Isso pode ser que anime o mercado. Tanto é que a gente está falando hoje, dia 10 de A gente tá janeiro, gravando aqui, um monte de ações subindo forte. 10%. Tem um monte de papel 15. subindo 10, 7, 8, Exato. 9%. E por quê? Porque as empresas estão muito desfaleradas, muito amassadas, assim como lá em 2016. Apesar da situação ser diferente, o Brasil ter saído muito bem em comparação com seus pares nessa pandemia, a gente ainda estava com um cenário muito dividido. Essa guerra política, essa briga, essas incertezas fizeram com que as empresas caíssem muito fortes. E por conta também da taxa Selic muito elevada. Se as coisas normalizarem, a gente acalmar e fizer um negócio direitinho, obviamente que pode surgir alguma coisa no meio do caminho, uma nova crise. Lembrando que além da pandemia, a gente teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Então, um cenário difícil, realmente. Agora as coisas estão se caminhando, China tá abrindo as portas novamente para a economia, né? Aquele lockdown de 3 anos que os caras fizeram. Agora política de Covid zero, Exato, né? Agora estão falando, poxa, não dá, realmente não dá. 3 anos já se passaram. Tem que voltar, então agora tudo tende a voltar à normalidade, as coisas se estabelecerem. Esperamos que logo também esse conflito Rússia e Ucrânia acabe. E o Brasil, isso é indiscutível, tanto de quem é direita, tanto quem é esquerda, quanto quem está no centro, de que o Brasil pode ter um papel fundamental nos próximos anos como um dos maiores emergentes. A gente tem a maior área territorial para plantio,
a gente tem capacidade ociosa, a gente pode ter muita mão de obra disponível para fazer com que as indústrias cresçam. Basta a gente acertar a casa, certamente. Trazer investimento estrangeiro também, que o Lula é muito bom nisso, né? Eu ia citar isso agora, né? Muito bom nisso. Independentemente de quem gosta ou não gosta do Lula, existe um É. consenso de que o político estrangeiro, o investidor estrangeiro, ele olha pro Lula com bons olhos, Sim, né? Entende sim. que o Lula, nesse sentido, tem a capacidade de fazer o Brasil atrativo de novo pro investimento estrangeiro, né? Sim, e aí que tá a diferença, né? O Lula tem uma lábia muito boa, um papo muito bom, e acho que ele tem que focar nisso. Meu, vai viajar, pega o avião, faz um tour aí de um mês nos países, meu, traz dinheiro pra cá e deixa a economia com quem sabe da economia. O Bolsonaro, por sua vez, é turrão, fala, né? Gosta de lacrar, não sei o quê, gosta de brincar, não sei o quê. As pessoas têm um ranço, assim, com o Bolsonaro, mas ele foi humilde a ponto de reconhecer: Guedes, eu não sei nada de economia. Então, olha o que você acha que é viável no seu métier, você sabe de economia. Toca a economia, Toca, né? e eu vou, dentro do meu programa de governo, e o que eu acho aceitável, falar, beleza, toca ou não toca. E isso foi muito bom no programa do governo Bolsonaro. Agora, do Lula, ele já começou mal, né? Porque ele tá querendo, inclusive ele chamou uma reunião lá com todos os ministros, pra querer decidir no quadradinho de cada um. Então, se virar essa chavinha, pode ser que a gente tenha uma recuperação aí no mercado financeiro. Até o que você falou no discurso da Tebet e do Haddad, né? Assim, o discurso está alinhado, é um discurso que vai em linha com o que o mercado espera, né? Da responsabilidade fiscal. A questão é a credibilidade, né? Uma coisa é o discurso. Sim, A outra, assim, sim. quanta liberdade na prática eles vão ter para colocar esse discurso para andar sem interferência do presidente da República. Sim. Porque, no fim das contas, é o personagem ali que conseguiu vencer o presidente Bolsonaro, né? O ex-presidente Bolsonaro. Foi o Lula, é ele que tem um apoio popular, o apelo popular é todo dele. E, claro, o próprio Lula sabe disso também. Você falou do Bolsonaro, né, que ele não interferia na economia. Eu lembro das lives dele às quintas-feiras. Teve uma live que faltou ele pedir, pelo amor de Deus, para a Petrobras abaixar os preços dos combustíveis. Mas ele, como presidente da República, ele tem essa prerrogativa. Ele podia, sei lá, baixar uma MP, qualquer coisa. Mas ele não fazia. Exato. Porque a Petrobras, até hoje, no momento que gravamos aqui esse podcast, segue a paridade internacional dos preços. Sim. Significa dizer que se o preço subir lá fora, vai subir aqui dentro também. Sim. Então o petróleo estava estourando, explodindo o preço com essa guerra na Rússia e na Ucrânia, e o petróleo é negociado em dólar, então a gasolina aqui subindo demais. E para ele era muito ruim, pensando inclusive em reeleição. Poxa, que presidente que vai tentar reeleição com a gasolina R$7 o litro? Ele falava assim, olha, é um absurdo a Petrobras ter tanto lucro. Lembra que ele falou isso? Sim. Mas ele não mexia. Não mexia. Porque era de responsabilidade do Guedes, né? Ele foi mal nos 2 primeiros anos, mas no terceiro e no quarto, apesar de ter as falas nesse negócio de colado a taxa, o label, a etiqueta de golpe, não ia ter golpe, de jeito nenhum, é jeito de falar, né, dele, mas ele melhorou muito nos 2 últimos anos. Inclusive nos debates. Exato, em comparação com os 2 primeiros. Ele perdeu, na verdade, a eleição por conta dos 2 primeiros anos, onde a gente teve a pandemia ali, que foi realmente péssimo. Ele deu algumas declarações muito ruins, né? Sim. E acho que tudo isso acabou afetando, né? Mas a eleição foi muito parelha, 51 a 49, né? Então, o Lula tem que ter essa leitura também de que ele foi eleito, mas na margem ali, na margem. Então, ele tem que fazer um governo para todo mundo. Ele não tem 70%, 75% dos eleitores, né? E se ele não virar a chavinha, a gente vai ficar numa situação ruim no mercado financeiro. O mercado financeiro sempre espelha, né, o que a gente está vendo agora, o que ele está conseguindo enxergar à frente. Se ele está conseguindo enxergar à frente um governo que vai ter responsabilidade fiscal, obviamente vai querer cuidado social, mas que vai fazer o que tem que ser feito, a bolsa vai subir. A expectativa de juros é estabilizar e começar a corrigir os juros, a Selic. Isso é muito bom para os ativos de risco, para a Bolsa. Agora, se continuar discurso, continuar batendo, continuar falando só do social e não trouxer responsabilidade fiscal, aí o cenário tende a voltar a ser baixista. Né?